A gente vai evoluindo nisso. Ó. Fala, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, começando um Sabe Demais podcast. Um prazer estar fazendo esse trabalho, trazendo pessoas que têm sempre boas histórias, histórias inspiradoras, histórias que possam fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. E hoje não será diferente. Hoje temos convidado em dose dupla mais uma vez, uma dupla de amigos, pai e filho, que vão trazer para vocês histórias muito legais. Antes de mais nada, como já ficou de costume aqui, peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho. Quando estiver assistindo os vídeos, deixe o seu like. E não esqueça que durante a semana, após o programa do episódio completo, nós estamos soltando alguns cortes para que você aí que talvez não tenha paciência de assistir o programa completo possa ter uma noção das nossas conversas. Então vamos lá, queria apresentar para vocês Elcio Faria e Elcio Faria Júnior, dois amigos. Boa noite, bom estar com vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos aí bater um papo. Vamos sim, doutor. Obrigado, Daniel, pelo convite, quero te parabenizar porque eu vi isso aqui nascer, né? E verdade. Impressionante como você é um cara de ação, você bolou a ideia, você e o Jean bolaram a ideia, colocaram em prática em pouco tempo, estreou o programa e tá show de bola, e você leva muito jeito para isso. Ah, que bom. Verdade, eu tô muito feliz mesmo de estar fazendo isso, porque essa parte de conversar é comigo mesmo, né? Falar é o que eu gosto. E aí a gente tá trazendo pessoas que tenham bons assuntos, aí a coisa fica mais legal. Mas a ideia então, pessoal, é aqui trazer um pouquinho da história dessa jornada que foi, né, a Elcio Faria Odontologia, uma clínica que hoje aqui em Presidente Prudente região é reconhecida porque faz um trabalho maravilhoso, um trabalho pioneiro, eu digo até, porque tem inovado sempre. Mas eu ouvi alguns pedaços dessa história e sei que nem sempre foi muito fácil, não é verdade, doutor? Verdade. Bom, na verdade, no meu entendimento, toda pessoa que tem mais ou menos a minha idade tem uma história, né? Que às vezes daria até uma novela, um livro, sei lá. Com certeza. A minha não é tão assim. Eu sou um brasileiro comum que batalhou na vida, né? Vim de uma família estruturada, meus pais sempre primaram pela educação. Meus pais moravam em casa alugada, mas eu estudava em escola particular. Entendeu? A casa alugada e eu era sócio do AP, do tênis, quem é antigo sabe que era isso, era um status isso aí. Você entendeu? Então, é isso que fez com que a gente depois começa a ver, né? Como que ele deixava de ter para ele para dar para os filhos, que eu sou eu e mais duas irmãs, né? E eu sou natural de Presidente Bernardes, viemos para Prudente com 5 anos, eu vim para Prudente com 5 anos, eu tenho uma irmã mais velha, 7 anos mais velha que eu, e tenho uma irmã mais nova, 3 anos. Certo. E essa minha irmã mais velha formou em magistério, em matemática, e a minha irmã mais nova também é dentista em São Paulo, capital. Olha que legal, a irmã mais nova já começou no mesmo trilho que você. Exato. E tá em São Paulo? Tá em São Paulo. Ô, joia. Uhum. Atuando ainda? Atuando. Opa, sim. Que legal. Sim. Pessoal que vai para São Paulo, tem aqueles que se apaixonam e tem aqueles que não vêm a hora de voltar, né? Semana passada a gente trouxe um amigo aqui que fez a carreira em São Paulo, mas não via a hora de voltar, porque agora tem aqueles que se apaixonam e voltam mais. Foi o que aconteceu com ela. Nunca foi para lá, começou a trabalhar, foi sozinha e lá ficou, e construiu família, tudo. Os 2 filhos delas são dentistas também, o Diego já era família. E a Gabriele. E eu trabalhei com ela em São Paulo 30 anos. Eu ia para lá fazer ortodontia. Caramba, desde que legal. 88. Não sabia dessa parte. Durante 30 anos você viajava eu viajava e atendia todo os mês pacientes de orto lá. Nunca falhou nenhum mês, né? Nunca.
Graças a Deus. Eu fui de tudo quanto é, só não fui a pé. Mas eu fui de carro, de avião, de ônibus, de carona, fui de tudo. e graças a Deus já deu problema em carro, tá, mas nunca deixei de comparecer. Já cheguei atrasado, mas cheguei, graças a Deus. E foi essa, assim... ela começou também a trabalhar ali comigo, me auxiliando e tal. Pegou gosto pela coisa, porque a ortodontia é apaixonante. E ela... começou também a fazer ortodontia, mas mesmo ela ter feito especialização, tudo, eu continuava indo. Acho que ela acostumou comigo. Acho que ela falou, não, acostumou não, ela já sabia na mão de quem que tava, ela falou, deixa assim que tá bom. E aí, faz o quê? Uns 3 anos que eu parei, né? 2017, 4 anos que eu parei. E o legal dessa conversa aqui é que vocês também sabem, né, que eu tenho um carinho todo especial pela odontologia, porque ela faz parte da minha família, assim, crucial. A minha esposa é dentista, o meu tio em Sorocaba é dentista, começou, na verdade, lá com ele, a minha irmã, meu primo, aí depois conheci minha esposa, o meu cunhado, o irmão do cunhado, depois o que casou, para todo mundo dentista. E aí eu fico falando para a Priscila, falo, se isso tivesse acontecido um pouquinho mais cedo, eu acho que vocês tinham conseguido me laçar, porque realmente o que o doutor falou é verdade. A odontologia é apaixonante, porque você consegue entregar um resultado que é o sorriso. Todos nós somos meio vaidosos, assim. Todo mundo gosta de fazer e mostrar. Né? Quem pinta um quadro quer que as pessoas vejam. O dentista também, ele é vaidoso. Ele faz um trabalho, ele quer mostrar para os outros, ele quer que apareça, né? Que fotografa, manda, enfim. É verdade. Então, isso aí é bacana, você poder mostrar o que você fez, né? Sim, e a satisfação do cliente também. O cliente satisfeito é uma delícia. Né? Não. A felicidade do cara no trabalho realizado não tem preço. É interessante que às vezes você começa a atender um paciente, determinado paciente, e ele vem mal trajado. Uma mulher, por exemplo, vem sem se pintar, meio desleixada, e você instala o aparelho nela e mais uns 3, 4 meses a coisa começa a ficar, né, mais bacana e tal. Ela já vem toda pintada, uma roupa melhor, sabe? Que a vaidade começou a florar. A autoestima vai devolvendo. Pra você ver. Né? E hoje, né, o meu ramo é ortodontia, mas com o que ele faz aí, que é lentes, coisa, parte estética, enfim, é mais ainda, né? É bem mais marcante. Específico. Mas a odontologia, ela começou quando na sua vida? Exatamente. Olha, eu quando eu cheguei na idade de 17, 18 anos, no terceiro colegial, eu não sabia o que ia fazer. Eu ficava pensando em alguma coisa, medicina, será que eu vou querer ser médico, viver no hospital, pá. Engenharia, pensei em engenharia muito. Eu na época, imagino que naquela época eu morava em Lins, e a Faculdade de Engenharia de Lins é muito bem cotada, até hoje. E aí meu pai me disse uma coisa interessante. Ele falou assim, filho, você tinha que ser um profissional liberal. Eu achei legal aquela palavra liberal. Eu nem sabia bem direito, né, que era bem, mas um cara que tem o seu negócio, você que, sabe, você que manda em você e tal. Porque ele era funcionário nessa época, né? O meu pai, meu pai era um cara... O meu avô era Elcio também. Elcio. Meu avô Elcio, eu sou o terceiro Elcio da família. Isso. Meu pai era assim, era um cara de uma inteligência privilegiada e de um... ele era multifacetas, assim, tudo que ele fazia bem feito. Ele fazia muitas coisas. E na época... Ele tinha ido para Lins, foi onde eu fiz a odontologia. Sim. Ele tinha uma fábrica de sorvetes na época lá. E ele, conversando comigo, eu ajudava ele e tal ali, né? E ele falou, você devia fazer odontologia. E ele foi uma sugestão ali. Aí eu comecei a pensar, o dentista antigamente, ele era um cara chato. Por quê? Ele não trabalhava com área marcada. Então, ele entrava chegava no consultório, tinha 30, 40 caras lá fora, tudo por ordem de chegada. E ele trabalhava em pé.
E ele tinha que dar conta de entender aquele povo todo lá. E o que ele fazia? Ele fazia um negocinho bem pequeno e rápido em cada um e mandava embora para poder atender o outro. E ele é um cara mal-humorado, ele estava em pé. A secretária ficava lá fora, ela não auxiliava ele. Ele trabalhava sozinho, em pé. A cadeira era diferente. A cadeira era diferente, a cadeira era para trabalhar em pé, nem dava para você sentar nela. Ela era tipo numa cadeira de barbeiro. Você viu isso na faculdade? Eu me formei nessas cadeiras. Ah. Na minha faculdade, em 1975, quando eu iniciei, as cadeiras eram ainda essas cadeiras. Tipo de barbeiro. Tipo barbeiro, tipo robozão. Então, eu acho que eu nunca vi uma cadeira dessa. Em museu, as coisas. E eu comecei a pensar, mas, puta, você é aquele cara chato lá, né? Aquele cara que atende aquele monte de gente, aquele cara que judia, porque ele também, como ele tinha pressa, ele não podia anestesiar, porque ia perder tempo. Ele só anestesiava para fazer extração, essas coisas mais complicadas. Mais uma cárie. E a cárie, se ela for um pouquinho mais extensa, ela já atinge uma parte do dente que é muito sensível. Sim. E aí, se a gente pulava, ele mandava ficar quieto, porra, mas tá doendo, né? E não dá, sabe? Eu fiquei pensando assim, mas sei lá, vou fazer, né? E fui fazer. No primeiro ano, tinha uma matéria que chamava Orientação Profissional, que era o professor Olavo Bergamassi, tem livro editado e tal. E ele começou a mostrar que o dentista, apesar da gente trabalhar lá em cadeiras arcaicas, né, antigas, já existia cadeiras que você reclinava o paciente, você sentava, trabalhava a 4 mãos, com o auxiliar te ajudando ali. E você entendeu? Aí eu fiquei, meu negócio é mais chique do que eu pensava. Aí eu comecei a despertar. Dá pra ficar bom. Aí eu comecei a achar legal. Eu adorava aquela matéria. Ele explicava como montava consultório, a luz, não sei o quê, e a ergonomia, né? Era um cara à frente do tempo dele. Era. O cara era fora de série. Aí eu comecei a achar a odontologia mais legal. E aí fui me apaixonando por ela, pouco a pouco, né? E aí, com 21, 22 anos eu me formei, e eu namoro a minha esposa desde os 15. E eu queria sempre casar com ela, tal. Eu queria sempre casar antecipado até, né? E ela era muito... Se ela topa, já tinha né? E ela falou, não, você vai trabalhar 1 ano, depois de 1 ano, ela devia ter feito eu trabalhar mais, né? Porque eu devia ter comprado uma casa, me estabilizado primeiro para começar a casar, né? Para poder casar. E, na verdade, não. Namoramos 1 ano e sem casa, sem nada, e casamos. 9 meses e 6 dias de casado tem essa bênção. Essa bênção de Deus, esse presente. Quer dizer que... Mas ele nasceu depois de 9 meses e 6 dias. Então quer dizer que nos primeiros 6 dias de casado ali... Na lua de mel. Ele curtiu bem. Na lua de mel ela não podia tomar comprimido, ela tinha problema lá e já viu, né? Já viu, né? Estreou, né? Estreou já... Mas então aí já começou a ficar mais... O projeto já começou a ficar mais robusto. Veio ele, logo depois veio o Elton, logo depois veio a Renata. Eu falei, eu pera, porque senão... em 4 anos e meio, eu tinha 3 filhos. Eu com 26 anos, eu tinha 3 filhos. Cara... O senhor se formou em 78. 78. Entrou na faculdade em 75. Formou em 78. E aí já ingressou na pós de ortodontia ou ainda não? Não tinha nada. Você trabalhou ainda? Não, sim. Naquela época, especialização em ortodontia era a coisa mais rara. Tinha em São Paulo, na USP, em Bauru, eu tinha acabado de começar, Araraquara, tinha poucos lugares. E dificílimo de entrar, era uma coisa quase que impensável era um na época. Que não era tão fácil. Não, muito difícil. E bem caro também, né? E bem caro. O tratamento ortodôntico era muito caro, né? Porque eram poucos que faziam e tal. Não, eu comecei a trabalhar. Em 79, eu tive a sorte de começar a trabalhar. Voltou para Prudente? Não, mas sim, voltei para Prudente. Meus pais também voltaram. Meus pais também voltaram. A minha esposa, na época,
Os pais moravam em Santos e ela, coitada, deixou de morar em Santos para voltar para Prudente, que ela tinha mudado de Prudente para Santos com os pais. Sim. E voltou para se casar. Chegaram a pensar em morar em Santos. Nós chegamos para pensar... Para bons santistas seria o sonho, né? Nossa. Seria um conselheiro do Santos Futebol Clube. Não, esse aí eu vou te contar. Ele ia arrumar algum emprego lá na Vila Belmiro. Seria muito bom, né? Já tem gente lamentando que não foi invertido, né? Ela podia ter te arrastado para lá. Pois né? não, cheguei. Quando eu fui para lá, nós cogitamos. Aí eu fui me informar alguns dentistas, até renomados e tal. Os caras falaram: olha, você vai chegar aqui, você não tem conhecimento nenhum. Você não tem parente, não tem nada aqui. Nossa. Você vai começar a trabalhar, se montar um consultório. O custo de vida aqui é alto. Já tem que montar um consultório num prédio. Sabe o que a gente vê o recém-formado aqui que ele vive? Ele vive de muita emergência, de pessoal que vem passar fim de semana, os turistas e tal, e dá problema e ele vai procurar um dentista. Entendeu? Eles meio que me desacursoaram. Aí eu falei, vou para Prudente, né? Eu tenho um cunhado chamado Clemente Bazan e ele me arrumou um trabalho ali nos sindicatos comerciais, que era ali na Avenida Brasil. O presidente era o seu Ribeiro. Como dentista? Como dentista. Em fevereiro de 79, eu estava empregado. E eu fazia, quando eu estava fazendo faculdade, eu fazia um tipo de estágio não assistido no Hospital Bezerra de Menezes. Eu ia atender o pessoal lá, os internos. E os semi-internos, né? Que os pacientes alcoolistas, só quem entra, trata e sai, né? E os crônicos que ficavam lá. Eu e minha esposa, no 3º e 4º ano todo, eu vinha fim de semana para cá e sábado e domingo a gente ficava lá. E depois que eu me formei, eles me ofereceram um emprego, porque eles não tinham dentista. Então eu fiquei trabalhando nos sindicatos comerciais, no Bezerra de Menezes e no consultório que eu montei. Montou um consultório. Eu trabalhava das 7 da manhã, entrava às 7 da manhã no sindicato, na Vida Brasil, e até meio-dia. A 1h eu tinha que entrar lá no Bezerra, lá na estrada, lá no Zóio d'Água, entrando ali. Sim. Ali para Pirapozinho. Da 1 às 3. Voltava, vinha para o consultório das 3h30 até quase 6. E aí, um dos dentistas que trabalhavam das 6 às 8 no sindicato saiu. E eu pedi para ocupar o lugar dele. Ele voltava para o sindicato, fazia 7 horas diárias no sindicato, mais 2 no Bezerra, e no meu consultório à tarde, até às 6, e depois das 8, que eu ficava no sindicato, eu voltava para o consultório 8h15, e aí só por Deus, né? Ia para as 9, 9h30, 10 horas. Bom, já nessa altura do campeonato, o recém-formado falou, bom, se der errado não vai ser por falta de trabalho, porque tá trabalhando 12 horas por dia, se desse errado, ninguém podia falar nada. Mas jovem, 12, né? Mais que 12, né? 15, né? 15 era jovem, então você tem muita energia, muita dívida e tal, né? Então você ia pro pau mesmo. Todo sonho daquele negócio de casar e... Nossa, e já tava... E já um filho atrás do outro, e a coisa... Bom, enfim... E a ortodontia sempre foi meu sonho e tal, né? Quando eu trabalhava lá nos sindicatos comerciários, uma das pacientes minha era secretária, recepcionista do Dr. Pedro Fornazari Neto, que é o dono da clínica que é nossa hoje. Que era o dono da clínica, que construiu ela. Ele construiu aquela clínica, ele foi professor da faculdade muito tempo. Calixto, o pessoal aí mais das primeiras turmas foram todos alunos dele. O Zé Maria. O Zé Maria, que mais? Acho que o Trevisan. E a clínica dele era ali onde ali mesmo, hoje ele construiu. Aquele prédio ele que construiu. Isso, ele construiu em 1980, inaugurou. E eu falei com ela, Lucimar ela chama. Aí eu falei, Lucimar, será que o Dr. Pedro não dava um jeito de eu fazer um estágio lá com ele? Porque eu já estava pensando em fazer, né? Mas antes disso... Ele era ortodontista? Ele era ortodontista, ele e a esposa. Tokiko Sakurai Fornazari. Antes disso, eu estou pulando uma parte meio ruim da história. Eu naquela época, eu trabalhava muito... E eu pensava em dar uma melhorada de vida, eu não tinha casa para morar. Na verdade, eu morava numa casa que era dos meus pais, mas não era minha. Não pagava aluguel. Não pagava aluguel e tal.
Mas eu queria dar uma melhorada. Eu falei Sim. assim, eu vou investir alguma coisa por fora. No tempo do cruzado, Nossa. o negócio bombando. A economia congelou os preços, todo mundo ficou com poder aquisitivo alto. E o negócio bombando. Eu falei, meu pai, como eu disse que ele teve muitas profissões, uma delas era trabalhar com caminhão. E quando ele trabalhou nessa época... Puxa, a história do caminhão. Ele me ensinou a dirigir com 7 anos, quando ele era comprador de boi, ele trabalhava em frigorífico. Depois ele foi mexer com caminhão, com 12 eu já dirigia carreta e tal, e aquilo... Olha como que é as épocas diferentes. Sabe o que acontece? Eu não fiz isso com eles, porque isso aí é meio que viciante. Sim. Dirigir é viciante. Eu adoro dirigir até hoje, com 65 anos. Para sentar aqui e ir pro Nordeste é comigo mesmo. E se o cara do lado não quiser dirigir, eu dou graças a Deus. Dá briga entre eu e ele. Ninguém quer... A gente vai dirigir, vai viajar juntos, né? Ele ia comigo para São Paulo. A hora que ele falava, pai, deixa eu dirigir um pouco, eu falava, que saco esse moleque. Adoro dirigir. E montei uma empresa. Fiz um leasing de uma carreta e o leasing ia pagar essa carreta depois de 24, 26 meses, não lembro quanto eu fiz. Carreta ia pagar o leasing. Quer dizer, a carreta ia pagar o leasing. Com 3 anos eu estava com aquele capital, um belo capital, e eu ia dar um boom, né? Bom, trabalhou, no comecinho ralou e com toda aquela economia que fez nos primeiros anos de profissão, quase 2, 3 anos de profissão... eu dei uma entrada... Investiu nas carretas. Mas fiz um leasing. Bom... foi próximo, isso aí foi em setembro, outubro, e teve eleição em novembro. A eleição do Direta Já, né? Do Sarney. Não, o Sarney já tinha assumido, que foi o Plano Cruzado e tal. Teve eleição para governador. E o MDB ganhou em 22 estados. E ele que comandava a coisa. Aí eles foram lá e encerraram o Plano Cruzado. Acabou o Plano Cruzado. Uma prestação que, por exemplo, era de 5 mil, foi para 15, 16, mais que triplicou. Você entendeu? E a coisa, deu aquela parada, né? E o senhor com 2 carretas financiadas. O que eu fiz, para não sujar o nome? Devolvi para o banco. Tudo que eu tinha investido... Foi embora. Porque não tinha retorno do investimento. Você devolveu para não ficar devendo. Eu fiquei devendo. Na praça. Com os fornecedores. Autopeça, oficina, um monte de coisa. Eu já com 3 filhos, né? Tava com a estrutura familiar montada, toda a despesa. Deu uma caída. Quebrada, né? Eu não só fiquei a zero, como fiquei devendo. Mas, né... Não tinha casa para morar ainda? Não tinha casa para morar, estava morando de aluguel? De aluguel, de favor, né? Eu já estava morando de aluguel. Essa coisa Saiu da casa dos pais, tal, melhorou, tentou... uma casinha melhor e tal, mas era aluguel. Aí eu cheguei para os fornecedores e falei, olha, eu tive um problema, eu tive que devolver o bem e tal, e estou devendo, quero pagar, não posso pagar de uma vez, se vocês parcelarem, todo mês eu venho. E foi o que eu fiz. Todo mês eu ia lá, um pouquinho para cada um. E odontologia para cima. Aí eu virei o capeta, né? Aí eu comecei a investir na profissão. Mas aí você tem a história do carro também, você vendeu os carros. Tá. Tem uma história também. Eu tinha uma moto e um carro. O carro com a mulher, eu ficava com a moto e tal. Aí nesse rolo também eu pus um carro no negócio. Para quitar a dívida, né? Para quitar as dívidas. Como entrada ali do negócio também. Do caminhão. Você pôs o carro no caminhão, então. Então você ficou com o caminhão, você ficou pagando o caminhão e a moto. Não, e a moto eu tinha. Aí fiquei tudo bem, a minha mulher ficava só em casa, tal, né, cuidando dos filhos. Minha mãe era dentista ainda nessa época. Minha mulher era do lar. Ela não era dentista. Não. Ela ia te ajudar lá no Bezerra, mas ela não era dentista. Mas não fez odontologia. Não, adolescente ia lá pra ficar com o namorado. Eu com 17, 16 anos. Bom. Coisa mais linda do mundo, né? Que amor, né? Que amor. Hoje você pede pra mulher te acompanhar pra assistir um jogo de futebol, é lá. Cote punk. Serve de exemplo, essa história vai ser boa. Vai ser boa. E a gente participava lá da comunidade da Maristela e tal, e eles faziam uma quermesse, eu não sei o que eles estavam construindo,
Eu acho que eles iam investir no Parque Alexandrina, era alguma coisa que eles iam fazer. E eles faziam uma quermesse no sábado à noite, toda semana, frango, aquelas coisas lá, e bingo e tal, e eu ia para ficar de garçom, levar as coisas e tal, papapá. E eu e elas íamos, deixava minhas crianças, né, meus filhinhos, com uma moça que trabalhava com a gente lá. E fomos de moto. Parei lá em frente da Maristela, ali do salão de festas, ali, não sei nem se existe ainda. Salão de festa ali, cheio de gente, olha ele. Deu umas 10h30, 11 horas que acabou o negócio lá, fomos embora. Cadê a moto? Roubaram minha moto. Eu só tinha a moto. Só tinha a moto, roubaram a moto. Perdi o carro, as carretas, tinha a moto pra fazer o... Roubaram a moto. Roubaram a moto. Quis sem a moto. Bom, não era problema. Eu ia trabalhar no sindicato, era tranquilo, no consultório. A gente morava no Bosque e o sindicato era na Brasil, em frente à Malha Catarinense. Então dá pra você andar ali. Aí era 3 quarteirões. Sei lá, 3, 4 quarteirões. É 1 quilômetro, mais ou menos. Dá. Não, É ali no Bosque, lá atrás da Ápia lá. Mais pra trás aqui. Sim. Mas dá pra ir de boa, né? O problema era o Bezerra. O Bezerra, o pessoal trocava de turno a 1h da tarde, é a hora que eu entrava. Então, o ônibus da Brasília, na época, ele saía ali da praça, ele ia até ali no Zóio d'Água, não era Zóio d'Água, lógico, né? E entrava 1 quilômetro para dentro, lá no Bezerra, deixava o pessoal, descia e ia para o aeroporto e voltava. Na volta ele entrava novamente, pegava o pessoal que tinha saído, né, da UMA, né, que tinha trocado o turno, e ia para a cidade. Certo. E aí ele não entrava mais, só entrava nesses horários da manhã, esses horários de troca de turno, de levar o pessoal e tal. Já era uma coisa meio que acertada. Bom, então, por exemplo, o Bezerra, o que eu fazia? Eu pegava o ônibus ali na Praça Uma e ia embora. Só podia voltar quando o turno... Não, então, eu trabalhava até às 3. E o ônibus passava... ele não entrava lá às 3. Ele passava tipo 3h20, mais ou menos, lá na estrada, 1 quilômetro dali. Mas não sei se você conhece lá, é tudo assim, ó. Não, às 3 da tarde, no verão. Eu saía de lá... E correndo, andando rápido, né? E pra não poder perder o ônibus. Porque senão eu tava enrolado porque eu tinha que ir pro consultório. No consultório já não ia mais às 3, mas eu marcava às 4. Mas se eu perdi o ônibus, eu tava na estrada. E aí é longe, pô, pra ir a pé, né? E eu tinha que ir, cara. Eu tinha que ir correndo lá. E às vezes pedia uma carona que passava, pegava carona, enfim, eu me dava um jeito. Era só mas não largou. Não largou nem o sindicato, nem a PC, tava engajado em tudo. Bom, agora que também precisava recuperar, não podia largar. Não, eu tava querendo arrumar mais um, de madrugada. Né? Então foi assim. Bom, aí eu comecei a investir na profissão. E eu tinha vontade de fazer ortodontia e comecei a pesquisar onde tinha um curso, tal, como que fazia e tal. Aí eu soube de um curso que tinha em Bauru, lá, de preventiva, do Dr. Renato Almeida, e liguei para lá, fiz a inscrição, e aí falei com essa menina, que era sócia, era a secretária, a recepcionista do Dr. Pedro, se ela não arrumava estágio. E o Dr. Pedro, ele se formou em Bauru, a especialização, sim, lá na USP em Bauru. E esse Dr. Renato tinha sido professor dele. E eu comecei a fazer o curso. Quando ele me ajeitou e eu fui fazer estágio aí, eu cheguei e falei, eu estou fazendo um curso com o Dr. Renato. Ele falou, o Renatinho, e já, né, ficou uma coisa mais... Porque ele era um cara sério e tal, muito ocupado. Já era reconhecido. Era o Hugo Trevize, ele, os três ali que eram que... Né, dominava aqui. E tal, eu comecei. Aí ele marcava o dia, o horário, e para eu ir naquele período. Aí eu pegava e ia. E comecei. Aí fiz esse curso. Aí fiz curso de taipodonte, que era tudo separado. Para tentar a especialização. Né? Antes ainda da ortodontia. Não, isso já é o curso preparatório da ortodontia. Sim. Mas... A vontade era tanta de fazer, e eu me empolguei tanto com aquilo ali, que eu comecei a ver movimentação dentária e tal, que só com esses cursinhos que eu fiz, e o taipodonte é um manequim que você movimenta os dentes
nesse manequim. Na cera. Na cera. Simula a movimentação. Simula uma movimentação. Mas você não entende diagnóstico, planejamento, você não sabe nada. Você sabe como que põe os fios ali e tal, cola mais ou menos as peças, e era isso que eu sabia. E eu falei para minha irmã, liguei para minha irmã e falei, olha, eu aprendi já meio fazer ortodontia, não tenho especialização, mas você não quer que eu vou fazer para você? Ela falou, eu quero, eu te arrumo os pacientes. Eu falei, então beleza. Você tinha quantos anos, sabe? Eu tinha 32. 31, 32. Cara, olha, você vê como que... Você vê, 10 anos de profissão já. 10 anos de profissão. 3 filhos e quebrado. Aí, não, eu te arrumo. Então tá, a hora que você tiver, né? Ó, Elcinho, ela me chama de Elcinho, né? Elcinho, ó, arrumei 2 pacientes pra você. Falei, beleza. Pegar o busão aqui e ia pra São Paulo. De domingo, você falou pra mim. Saí aqui sábado à tarde e noite. Amanhecinha lá em São Paulo, atendi os pacientes, dali, ela mora lá perto do Autódromo Interlagos, pegava o ônibus, ia para a rodoviária, pegava outro ônibus e vinha aqui e amanhecia na segunda-feira aqui para ir trabalhar. E assim foi. Aí foi aumentando os pacientes lá e eu fui. E aí eu fui fazendo curso, e papapá, fui fazendo, e era muito difícil entrar, porque era meio assim. Os cursos, eles davam, os cursos de especialização, eles davam curso de preventiva, de taipodonte, cefalometria, e quem fosse fazer a especialização tinha que fazer todos aqueles cursos daquela entidade, daquela faculdade. Tinha que gastar com os caras, para depois gastar mais ainda um pouquinho. Entendeu? Aí você ficava amigo dos caras, papapá, e aí entrava, certo? Agora, se chega de Alegre lá, sabe tudo, não era o meu caso, mesmo que você soubesse tudo e fosse o top, o cara nem queria saber quem era você. Você nem conhecia você não entrava. Aí eu fui percebendo o seguinte, falei, bom, então eu vou investir numa faculdade. O que eu fiz? Fui fazer um curso de especialização lá na Unesp. Na Unesp era assim... Eles montaram um curso de especialização, foi o primeiro, que tinha 12 vagas que a faculdade dava e 12 vagas que era pela APCD, que era uma entidade. E fui falar com... Essa é a história de Labão, que fez José trabalhar 7 mais 7 para conseguir... Essa é a história. Conhece a história bíblica, né? Que para ele conseguir a esposa tem que trabalhar 7 e depois vem trabalhar mais 7. Essa é a história. Então, essa é a história. E eu tinha uma ficção. E eu já estava nesse Inter. O Dr. Pedro me convidou, porque ele tinha consultório aqui em Presidente Prudente e em Novo Hamburgo, 1.250 quilômetros daqui. Você não falou que você foi estagiário, depois você virou... Então eu comecei como estagiário. E aí, como ele tinha que ir e voltar, o consultório ficava 2 semanas parado, sem ninguém aí, emergência, tal. Começou a atender em Novo Hamburgo. Né? Então ele tinha que ficar 2 semanas aqui e 2 em Novo Hamburgo. E nessa época ele te contratou, né? Aí ele me contratou para fazer o... Aí eu deixei o sindicato. Não, aí não dava para ficar tudo. Deixei o sindicato. Fiquei só no Bezerra, que era 2 horinhas só, então ficava meu consultório, Bezerra e... Aqui. Seu consultório você sempre manteve? Mantive. Bom, e trabalhando, papapá, e ele... E aí eu comecei a investir no curso, quer dizer, e ele falando assim, olha... e depois aconteceu um processo interessante com ele. Eu comecei como estagiário, eu ficava em pé lá vendo ele trabalhar. Sem ganhar nada, Sem ganhar nada, dando graças a Deus. Ele ter me deixado lá com 10 anos de formado, 3 filhos e quebrado. Certo? Essas histórias, doutor, quando a gente fala assim, que a gente quer trazer histórias inspiradoras, é disso que a gente consegue imaginar, né? Quando a gente ouve alguém contando uma história, fala, poxa, porque hoje a gente olha para a estrutura, né? Para tudo aquilo que se desenhou, né? E fala, poxa vida lá, os caras, né? A gente já brincou aqui, né? Fala assim, o Elcinho pegou tudo pronto. Pegou o que ele pegou pronto, né? Alguém teve que construir essa história, né? E uma outra coisa que me chama muito a atenção, assim, que eu faço questão de frisar, é algo que a gente bate papo sempre, né? Eu converso, assim, uma coisa que o senhor falou, né? E talvez ainda nem
a gente nem conseguiu ter a dimensão. É de que o primeiro dinheiro que o senhor teve, em vez de investir na profissão, naquilo que hoje no nosso mercado, né, nos mercados de modinha, o pessoal fala do core business, né, que é uma palavra em inglês para dizer assim, a tua área de atuação. Então a primeira coisa que a pessoa fala assim, vou diversificar para ter ganho duplo. Eu vou ganhar na minha e vou ganhar na outra. Se tivesse investido antes naquilo que era o teu negócio e tal, mas assim... O senhor errou lá atrás, né? Vamos dizer que errou, sim, aprendeu. Sim. Eu errei. Sim. Eu tenho... se eu for contar uma história que eu fiz querer inventar ração de cachorro, onde poderia ter pegado o nosso primeiro dinheiro e colocado no nosso negócio, que é comunicação aqui, que é fazer... Então isso é tremendo, porque a hora que as pessoas estão assistindo uma história dessa, ela tem que ter a dimensão de que, poxa vida, eu sou dentista e vou comprar carreta. Poxa vida, podia ter, né? A gente brinca, podia ter investido no raio-x, no top, podia ter feito, porque hoje olhando é fácil, né? Mas naquele momento você fala, poxa vida, vou comprar esse negócio, qual é o problema? As paixões. É ser jovem. Uma coisa é você diversificar o investimento quando você está por cima. Sim. Você tem aquilo sobrando, aquele dia que você vai investir, não te faz falta. Perdeu. Agora, quando você tem a única chance de um dinheiro único ali para investir, você investe errado, você se complicou tudo. Meu pai me disse assim, filho, por isso tem que ouvir os pais. Filho, não vai dar certo. Por que, pai? Porque, pai? Falei, filho, olha a vivência, olha como que o cara enxerga, né? O cara mais velho. Meu pai é um cara fora de série. Ele falava assim, filho, eu sou seu avalista, hein? Eu sou seu avalista. Precisava de um avalista. Ele não se negou a ser, Não, eu sou seu avalista. Mas vou te contar uma história. Essa história de cruzado vai acabar. O MDB vai... Olha o que ele falou. Parecia que ele estava vendo. Como que ele enxergava aquilo? E eu fiquei revoltado com ele. Falou, pai, você sabia tudo isso? Não, ele falou. Ele falou antes. Falou, filho, olha, o MDB vai ganhar. Ele vai mudar o cruzado. Vai acabar esse plano. E tudo vai voltar ao que era antes. Você não vai dar certo. Você vai investir no negócio e não vai dar certo. Mas eu sou seu avalista. E foi. Quando eu quebrei e eu tinha o bem só, e acabou meu dinheiro. Eu devolvi o bem para não sujar o nome dele, evidentemente. E a vergonha, assim, ele nunca me falou um A. Ele nunca falou. O silêncio, nunca. Esse não falava. Saudade dele. Ele falou assim, ele não falou nada. É o silêncio que foi a lição. Se ele falar do te falei... Ia virar... Não. Ele ia me machucar. Mas ele não falou nada. Deixou eu quebrar para aprender. Entendeu? E dessa história, e talvez hoje, né? Talvez hoje você teria talvez um pouquinho mais de... Elcio, não vai fazer. Não vai fazer. Aconteceu comigo com ele também. Eu falei para ele, não faça, não vai dar certo. Filhinho, você não dá conta nem do que você faz. Você vai montar um negócio separado. Tem a verdade, eu tô esquecendo. Eu tô esquecendo da lancheria. Mas nunca disse pra ele que eu tento imitar meu pai. Vida, eu nunca disse nada pra ele. Ele levou um pau lascado. Eu sei até a quantia. Mas não disse nada. Por quê? Porque eu errei também. E meu pai falou também. E eu falei, eu vi meu pai falando pra mim. E aprende, né? Hein, doutor? Não. Aprende ou não? Na marra, né? Eu vi meu pai falando, eu falei, nossa, como é que pode, né? O Elcio falou pro outro Elcio, o Elton falou pro outro Elcio, e os dois Elcios depois erraram. E não foi por falta de aviso. Não pode acontecer de novo, né? Não, o Elcinho, né? Não, agora o Elcinho não vai. Agora vamos tentar fazer do jeito certo, né? Bom, onde eu tava? Não. Você tava estagiando, aí... Sim, que interessante. Ele começou a atender lá. Ele foi um pai pra mim. Foi um segundo pai. Doutor Pedro. Justo quando você perdeu o seu, né? Inclusive quando eu perdi o meu, com 33 anos. Você perdeu um e conheceu outro, né? É interessante o que eu vou falar. Eu não acredito muito, mas aconteceu. O meu pai, enquanto esteve aqui comigo, ele me ajudou o que ele pôde. Ele me deu uma educação, princípios, me deu escolas boas,
Estudei em escola, tudo escola particular, fiz odontologia, escola particular e cara. Eu não tinha uma casa para morar, mas meu filho dele estudava na escola particular. Eu nunca trabalhei na vida. Eu ajudava ele no que ele fazia e tal. Tá. Bom, me formei, tal. Caramba. Quando meu pai... Você ia falar que você fala pra mim direto, quando ele faltou, lá de cima ele te... Quando ele faltou... Ele morreu em 88, né? Eu lembro disso. 89? Eu tinha 33. 89. Entendeu? Quando ele faltou, eu não sei se ele mexeu os pauzinhos lá em cima, que eu acredito. É uma coisa meio assim de falar, mas minha vida mudou. Mas eu acredito. Não sei se o senhor acredita. Mas mudou de um tanto que a minha vida fez assim, ó. Eu só ia pra baixo. Olha, eu trabalhava do jeito que eu trabalhava. Não, por falta de trabalho. Não era. Não era mesmo. Entendeu? Tudo que eu fazia não dava certo. Eu falava ao meu amigo, ó, se eu comprar um circo, a Ana cresce. Porque não é possível. Eu vou fazer um negócio e não dá certo. Parece uma urucubaca, não dá certo. Meu pai morreu. Eu trabalhava ali, o doutor Pedro me chamou de sócio, para ser sócio dele. Aqui. Nós vamos ser sócios. E você vai ficar aqui comigo e tal. Aí ele me vendeu. Aí ele falou assim, olha, eu não estou aguentando mais viajar. Em julho de 91... Ele passou a ficar 3 semanas no sul? Lá começou a bombar. Bombar. E aqui, normal, né? Mas lá ele cobrava o que ele queria. Lá era um centro calçadista, o Novo Hamburgo. Era top. Não tinha quase ortodontista. E ele estourando lá. Ele e a esposa. Mas já comprando e fazendo e tal. Ele começou a se incomodar, porque ele cobrava muito mais lá e tinha menos paciente lá. Ele começou a achar meio que, né? Aí tinha um cara ali que ele... E quando começamos como sócio, aí ele falou assim, olha, em julho de 91, eu não venho mais. Eu vou ficar aqui com você e aí eu vou vender para você os equipamentos e você assume aqui. Aí eu falei, mas Pedrão, mas será? Eu nem tenho curso ainda. Eu não tinha um curso ainda, eu não conseguia entrar. Não. Mas, cara, esse meu emprego foi a minha escola. Aliás, eu fiz... Melhor que a pós-graduação. Eu fiz pós-graduação no Centrinho em Bauru. Nossa, minha base da ortodontia é lá do Dino Capelosa, sim. Omar, aquele povo lá, top, né? Mas o dia a dia eu aprendi aqui. Eram 2 ortodontistas antigos, de renome. Os caras... Não é a USP, porra. Foi uma USP em Bauru. Não precisa falar mais nada. Os 2. Ela foi a melhor aluna da turma dela. E ele foi a melhor aluna da turma dele. Os caras eram top. Marido e mulher. Marido e mulher. Ela formou... Ela fez especialização antes que ele. Ela fez junto com o Dr. Hugo. E ele vinha lá de Novo Hamburgo. Lá em Novo Hamburgo, pra você ter uma ideia, aquele centro de documentação que faz radiografia, não existia em Novo Hamburgo. Você tinha que... Ele mandava o paciente para um hospital para tirar telepanorâmica num hospital. Horrorosas radiografias. A tele não tinha o perfil mole. Moldava o paciente e nem foto tirava. Ele vinha com a telepanorâmica e o modelo, mas vinha assim, ó, vinha de caixa. Chegava para mim, punha assim na mesa e falava, ó, eu quero que você trace as radiografias, meça, faça o sumário da análise, faz o diagnóstico, planejamento e depois nós vamos conversar. Esses aqui são meus, esse aqui é da Toquico. Aí ela conversa com você sobre os casos dela, você conversa comigo sobre os meus casos. Bicho... Você quebrado. Ele vinha 3 filhos. Só não aprende se for muito... Precisando daquilo ali, cara, a minha inteligência é média, mas o meu esforço é brutal. Eu não tenho... Para ir pro pau, para mim, não tem esse negócio. Eu falo assim, eu vou aprender isso, eu vou demorar mais, talvez, que o normal, que o pessoal aprenderia. Mas eu vou ficar bom. Isso eu ponho na cabeça e vou. Enquanto não ficar, eu não largo. Bom,
Rapaz, aquilo me dava um suador, porque eu ia fazer um negócio que eu não dominava direito. Mas eu fui aprendendo, né? Quando eu ia conversar com ele, eu falava o meu jeito e falou, não, olha, é melhor fazer assim. Eu fui aprendendo, ia falar com ela. Captando aquela mensagem e vai falando, pô, não tenho... Na prática, diagnóstico, planejamento. É o que eu sei fazer hoje. Você entendeu? Então, eu sei executar também, mas isso eu aprendi na prática. Nenhum curso dá isso. Porque é o dia a dia. Todo mês vinha aquele monte de coisa e eu já comecei a dominar e tal. Eu sentava para atender o paciente dele, que eu nunca tinha visto na vida. Pessoa da alta sociedade e tal, papá. Tá vindo no doutor Renato, doutor Pedro, que é o top e tal. Sim, ele não estava, quem vai atender você é o doutor Elcio e tal. O moleque, né? Novão, assim, né? Novão. Novão da especialidade. Sentava ali e ele fazia pequenas anotações, ele não fazia um plano de tratamento elaborado, nada, no diagnóstico, não. Cara, eu sentava ali, eu nunca tinha visto o paciente, olhava para a ficha assim, não tinha nada escrito que era para fazer e eu só via o que ele tinha sido feito, né? Aí eu ia fazer, aquilo me subia um calor, assim, chegava até a embaçar o óculos, assim, de tão nervoso que eu ficava suando. Ligava o ar, assim. Porque eu tinha que desestrechar, às vezes eu entrava com a mãe, meu pai, e eu ali e tal, inseguro pra caramba. Mas fui aprendendo. Eu não podia perder aquele emprego. Cara, ele me pagava, bem pra caramba. E eu aprendendo, aprendendo, e ia atrás de curso, não conseguia entrar, um desespero. Bom, aí eu investi para fazer o curso lá na Unesp de Araçatuba. Conheci o Chicão, tal, comecei a ficar amigo dele e fui fazer o curso lá. Só que eu entrei, eram 12 vagas para a faculdade e 12 vagas sem o, como fala, certificado registrado, que talvez fosse sair. Talvez fosse, ele falou, olha, não tô. Talvez fosse reconhecido. Reconhecido. 12 era reconhecido. E 12 não era com a possibilidade. Falei, não, Chicão, não, eu vou nesse aqui. E entrei. É interessante, como eu tinha muita prática, os alunos do curso que ia ser reconhecido traziam casos para eu planejar. Eu tinha muita prática. Muita mesmo. Eu aprendi muito, porque foi a minha sobrevivência. Aquela vivência ali foi... Nossa! Na verdade, se pudesse depois só ter o papel, já estava feito, porque... eu aprendi muito o curso. O curso estava feito já. Antes disso... Numa situação dessa é perigoso desaprender, tá? Porque você tá ali, a teoria às vezes... Eu tinha altas brigas com os professores de planejamento. Eles vão ver. Os caras... Eles vão ver isso. Mas eles sabem. Eles tinham... hoje são top também. Não que eu seja... certo e errado. Não que eu seja, então, assim, não tô falando nada disso. É que eu tinha muita prática. Eles tinham acabado de sair do mestrado, doutorado. Sim. Eles tinham... Não tinha prática que eu tinha. Prática é uma coisa e conhecimento é outra. Completamente. Agora eram tops, eram doutores, eram uns caras que eu admiro muito. Mas antes disso, aconteceu... no Centrinho. Eu entrei no Centrinho também, em Bauru. Lá no Centrinho era assim, era um curso de especialização que entravam 30 alunos. Desses 30... durante 5 meses você tinha aula cada semana sim, semana não, 3 dias, segunda, terça e quarta, de todo tipo de matéria imaginável, matérias afins, né, da ortodontia e matérias não afins, que era histologia, anatomia, tive tudo. Eu fiz um curso da faculdade novamente, em histologia, anatomia. Você ficou entre os 30? Fiquei entre os 30, entrei entre os 30. A prova prática, tal, tranquilo. Mas, e aí essas matérias tinham provas, as que eram matérias afins, o peso era 2, e as matérias não afins era peso 1. E a molecada que entrava era tudo recém-formado. Nossa. Eles não tinham a vivência que eu tinha. Desleal a competição. Desleal. Eles moravam lá, a maioria morava lá. Ele nem ia embora, ele ficava lá, tinha acabado de formar o pai bancando, ele alugava coisa lá e ficava estudando. Isso tinha acabado de sair da faculdade. Eles tinham tempo, que eu não tinha.
conhecimento bem maior que o meu, porque eles tinham acabado de sair da faculdade, e era tudo praticamente teórico. Eram 5 meses. E aí somava tudo, dividia, dava uma média, e os 10 primeiros entravam. Na primeira eu não entrei, depois de 2 anos, isso foi em 89, em 91 voltei lá, fiz de novo. Aprendi muito, né? Eu aproveitava para aprender, porque eu trabalhava. Eu aproveitava porque eu trabalhava. Eu sugava a aula dos caras. Mas não entrei de novo. 2 vezes. Aí que eu fui para a Unesp. Falei, agora aqui eu fico. Eu tenho um amigo de Coatá, chamava Valmor. Ele ia comigo nesse curso chama Batomushi. Depois eu explico. Ele foi comigo também fazer, no segundo. E aí a gente ia fazer exame em tudo quanto é lugar. Ô Valmor, ligava para ele, Valmor. Eu ficava sempre procurando, né? Lá em São Paulo, lá na Santo Amaro, tem um curso lá, vai ter um curso de prova para especialização. Ele falava, onde você for, eu vou. Marca lá, faz inscrição que eu vou com você. E nós íamos. Aí, a vez que eu falei que vai ter um curso agora na Unesp. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse curso lá, mesmo não ser reconhecido, e depois a gente fica lá e, né, já fica mais fácil. Falou, bicho, onde você for, eu vou. E ele foi. Aí nós entramos na turma, né, nessa segunda turma. Fizemos 3 anos de curso e não foi reconhecido. Não foi reconhecido os 3 primeiros aqui em Araçatuba. Ou seja... Eu tive que fazer de novo. Aí prestei novamente, aí entrei na turma dos 12 da faculdade. Que era reconhecido. E os 12, teve os 12 anos. Aí fiz o curso novamente. Aí os 12 da PCD da segunda turma foi reconhecido. E aí eu te pergunto... Na segunda vez que o senhor fez para reconhecer pela faculdade, reconheceu... O Chicão era um cara muito bacana lá, que era o titular lá da Unesp. Ele sabia que eu era muito aficionado para ter esse diploma, esse certificado. No dia de entregar, ele entrou assim na sala e falou, cara, aconteceu um problema. Elcio, deixa eu falar um negócio, cara. O seu certificado não deu um problema lá e vai demorar um pouco para chegar? Eu quis chegar, eu quis começar a chorar. Vou falar do que eu falei para ele. Ô, Chicão, você... Pá, né? Ô, Chicão... vá, não sei o quê. Não, eu tô falando, cara. E ele insistiu. Aí ele falou, não, tô brincando, cara, lá que veio. Doutor, e é engraçado, assim, a gente vendo, né, cada detalhezinho dessa história, ela, assim, para quem tá aqui ouvindo e tal, e a gente que tá sempre atento, né, buscando entender como funciona. Primeiro que, eu acho que, assim, eu sempre comento com algumas pessoas que estão trabalhando no dia a dia comigo, que o que a gente chama de dia D. O dia D é aquele dia que você tem uma oportunidade única na sua vida e que essa oportunidade vai fazer diferença talvez para todo o resto, né? E eu acho que, avaliando agora assim, essa história que você está nos contando, é que o dia D foi aquele dia que você conversou com aquela paciente que era a secretária do Dr. Pedro e pediu para ela um estágio não remunerado. E é um ensinamento para nós e para as gerações aqui que estão estudando, o pessoal que está entrando na faculdade, porque pessoal, a primeira pergunta que todo mundo faz é: quanto que vai ganhar? Quanto que vai ganhar? Quanto que isso vai me render? Né? E naquela época, casado, 3 filhos, não. 2 carretas devolvidas não. Eu quero esse estágio. O cara que já era formado há 10 anos. Deixar de trabalhar em outro lugar para ganhar, para ficar de pé lá. Não, eu quero ficar ali de pé porque esse cara aqui vai me trazer um conhecimento. Aí depois disso, né, depois disso, vou entrar ali, fiz, não deu certo. Até uma pergunta que eu vou fazer agora, né? Como que vocês dois enxergam isso? Porque seu pai tá falando que ele ia atrás de fazer prova para entrar na especialização. Comparado ao que hoje a gente vê, assim, que é muito difícil, o cara vai entrar numa residência, né? Que é concorrido algumas residências do pessoal que vai medicina. E hoje a gente vê uma realidade um pouquinho diferente pro dentista, o pessoal que está se formando ele entra em qualquer lugar, tem pós-graduação, boas e ruins, mas o cara fala assim, eu quero fazer
bucomaxila, eu entro, eu pago e entro. Sim. Porque todas essas que o senhor falou, nenhuma dessas era sem pagar. Todas eram... Não, tudo pago, é bem caro. Tudo pago. Pago. Então, assim, não era porque você tinha que fazer prova, você estava entrando numa coisa estadual ou federal. Não, além de pagar, você tinha que passar. Tinha que passar. Os cursos foram criados naquela época. Então, os cursos estavam na mão de poucos, né? Sim. Então, os caras têm a faca, o queijo na mão, eles não querem passar para ninguém. Então, isso demorou para sair desse... Porque você imagina, o tanto de dentista que tem no Brasil. Você ter poucas unidades de curso... É um absurdo, é um absurdo. Dava uma briga, você podia cobrar quanto você queria. Exatamente. É a lei da oferta e da procura. Você tem 1.000 pessoas querendo 2 vagas. Era caríssimo. Caríssimo. O cara tinha que vender carro pra fazer o curso. Sabe o cara que não tinha muita condição? E a partir do momento que a educação na pós-graduação foi difundida, hoje você tem várias possibilidades, né? O que traz boas coisas e ruins também para o mercado. Porque daí ou você traz assim mais facilidade, mais acesso, a competitividade fica mais interessante, porque você tem custos mais acessíveis, mas também está formando um monte de gente aí que não sabe nada com nada, que teoricamente... Sim, mas também ao mesmo tempo, se você tiver também, como era antigamente, na mão de poucos, para que o cara quer melhorar o conteúdo? Você só hoje tem a concorrência, né? Hoje tem a concorrência. Não. Sim. Eu acredito que nos dias que hoje é melhor, mas assim... Tudo vem tem coisa boa e coisa ruim. Sim, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas assim, os dois lados tem que ser analisado, né? Mas naquela época também, você ficar na mão de, vamos supor, 15 cursos no Brasil inteiro, nessa imensidão de país aqui. Qual que é o interesse? Igual funcionário público, né? Qual que é o interesse em melhorar isso aqui? Se está garantido tudo aqui. Se está ali fazendo... O cara não tem pra onde correr, vai cair na minha mão, né? E aí, na segunda vez... que o senhor fez a especialização em ortodontia, foi reconhecido. Demorei 6 anos para fazer o curso. A pressão na cabeça dele era porque ele estava numa clínica? Não, porque eu tinha essa clínica aí e antigamente tinha coisa. Na verdade, o papel era mais para trazer uma comprovação do teu trabalho do que para te trazer conhecimento. É a verdade. O conhecimento já existia. Antigamente tinha uma coisa assim, você fazia dentística, prótese, fazia tudo. E não precisava ser especialista. Você fazia no consultório. Mas ortodontia? Não. Ortodontista? Não. Ortodontia? Não. Tem que ser especialista. Você entendeu? Agora, eu sou uma clínica daquele porte. Fico sozinho ali. Ele foi embora. E não sou especialista? Aquilo me dá um mal-estar. Era pessoal o negócio, né? Você entendeu? Era ele com ele próprio. Me dá um mal-estar, mas como eu não sou especialista, né? E fui. Aí... eu fiquei lá embaixo, eu peguei e falei, vamos investir na Unesp. Fiquei esse tempo, não deu, eu fiquei mais outro, eu fui de novo. Até dá. Eu já de tanto para essa tuba que eu não aguentava mais. E voltava. Ô, doutor, e nesse momento que o doutor Pedro, né, ele te fala assim, ó, no meio de 91, né, eu não tô mais aqui... eu quero que você assuma aqui a clínica e tal. Esse é o segundo dia D, né? Eu percebo assim que nessa história que a gente tá ouvindo é o segundo dia D. Porque, o cara já quebrou uma vez. O cara já se endividou e tal, porque ele tava te passando uma estrutura, mas não era barato. Não, é verdade. Então é que tá. Eu preciso falar. Esse homem... né? Como eu falei, ele foi o segundo pai. Não estou falando porque ele você vê como a interferência do meu pai. Ele vendeu a clínica para a filha dele. Eu era empregado dele. Só que a filha dele mora em São Paulo. Morava na época, hoje ela está morando mais na cidade de Veraneio de São Sebastião. Mas ela trabalha em São Paulo. E ele vendeu e ela tinha fechado com ela. E ele vendeu... eu estava lá num sábado trabalhando com ele e ele recebe um telefonema. E ele tinha um PABX lá dentro do consultório. Cheio de... não sei se você lembra. Teclone que apertava para transferir e tal. Ele era lindo. Ali, pode passar. Ei, filha, tá, tudo bem. Tá, tá. Tudo bem, né? Sem problema. Tá bom. Falou então. Tá bom. Tchau. Bom,
Aí o Kiko tava... Porque era uma sala grande e eram 4 cadeiras. E trabalhava todo mundo junto ali. O Kiko é a esposa. O Kiko lá no canto, depois vinha eu, depois ele, tinha uma outra lá que às vezes o Kaoro fazia também atendimento de cirurgia. Fazia cirurgia lá também. Às vezes. Aí ele falou, a Lília desistiu do negócio, não vai querer mais. Eu tô ali, né? Mas você nem sonhava, né? Desistiu, porque ele estava passando a clínica montada pra filha. Aí, chegou no final do expediente, falou, ô bichão, vem cá. Olha na sala, tinha uma sala de reunião, uma mesa grande, onde é a sala da Renata hoje. Tinha uma mesona grande assim, é uma sala de reunião. Sentou aqui, ele aí, eu aqui assim. Ele pegou uma folha e passou assim pra mim e falou assim, eu ia fazer a minha filha, ó. Quer ficar com a clínica? Com não o prédio, né? Todo o equipamento, as cadeiras, tudo. O prédio era dele também. O prédio era dele. Quer ficar com a estrutura. Com o ponto. Ponto, estrutura, tudo. Equipamento, ponto, tudo, tal, mas não o imóvel. Eu quase dei um beijo nele, né? Eu não... Eu falei assim pra ele, olha, eu não vou dar a resposta imediata porque eu não faço nada sem falar pra minha mulher. Mas eu acho que eu vou querer, né? Eu acho que ela vai querer também, né? Mas foi uma alegria tão grande. Quando eu fui falar com ela, ela falou, lógico! Por que você não falou logo? Eu falei, não, mas eu não posso falar, né? Você fala depois da aqui. Não, mas ela, né? Claro. Aí, foi interessante que aquele dia tinha um almoço da PCD. Quem era o presidente da PCD era o Chico Novaes. Chico Louco. E eu me lembro bem, coitado, não sei o que aconteceu, não foi quase ninguém. E aí ele chegou lá, não foi, quer dizer, ele preparou uma baita festa, foi 1/10, sei lá. E ele chegou lá, aí nós fomos nesse almoço lá da PCD, não sei o que ia comemorar aquilo lá. E tinha já um bom número, esse aqui é o novo proprietário da Tocap, ela chamava Tocap. A clínica chamava Tocap, que é o nome da que a gente pôs em homenagem a ele. Isso. Chama Tocap porque... Estamos chegando lá. Tocap a mulher dele chama Tokiko, o apelido dela era Toca. Chamava ela de Toca. E o dele era Pedro. Então juntaram o nome dela e dele ficou Tocap. Você entendeu? Então tem um sentido aí. E eu... Então, esse homem me ajudou tanto que nem ele sabe quanto ele ajudou. Ele ajudava tanta gente que para ele aquilo não era normal. O que aconteceu? Mas quando ele falou que ia embora, quando chegou em julho de 91, eu falei, pô, Pedrão, você vai me largar aqui sozinho, cara? Você não acreditou que o negócio era mesmo? Não, chegou na hora, né? Ele falou, cara, eu estou te deixando porque eu sei que você tem condições. E eu quero que isso aqui seja... que arrumar alguém que goste disso aqui como eu gosto. E eu gostava muito mais que ele. E arrumei outro que gosta mais que eu ainda. E é verdade, hein? Esse aí é... Aquele ali é um filho meu. Aquele é um filho meu. Ali é uma relíquia minha. Minha vida mudou. Ali foi vamos dizer assim, foi o divisor de águas final, assim, que eu digo, é que dali pra frente a coisa começou a se estruturar de uma maneira diferente, começou a escalonar. E tudo, e aí foi só aí, meu pai lá, né, mandando bênçãos pra mim, e a coisa foi indo, aí meu filho quis fazer odonto e foi fazer, antes, tamo aquelas conversas, né, de final de noite ali, vai dormir e tal, a esposa reclamando, minha vida tá meio... Isso antes ainda... Bem antes de eu ir para lá e tal. Minha vida tá tão sem sentido, né? Tal. As crianças já cresceram um pouco. Eu queria fazer um negócio diferente. Eu falei, por que você não faz odonto? Credo, fazer odonto? Não fazer odonto, não. Cara, por que não? Você me auxilia. Com 2 filhos pré-adolescente já? Ele tinha 9, o Elton 7 e a Renata 5. Caramba. E a Renata 6, por aí. Eu falei, por que não? Você me auxilia, você já se entende bem, já sabe tudo, né? Você vai se dar bem. É mesmo, né? Aí pegou, fez. Com 3 filhos. Com 3 filhos, sua esposa foi estudar? Foi estudar, com 32 anos.
E tem menina hoje aí... Ele formou com 36 anos. Colocando... E os 3 filhos. 33 ela se formou? 36 ela se formou. 36. 32, 36. E eu ficava com essa molecada aqui, fazendo lição, ele estudava no esqueminha, mandava umas lições do cão lá. Eu cansado à noite, né? Aquele monte de lição. Eu meio que ajantava, né? Vamos que vamos. Ele tinha que dar uma madeira, fazer dormir e tudo. Era muito bom. Eu não curtia muito, porque eu estava muito cansado, né? Hoje eu tenho saudade. Mas hoje... Bom, é outro ensinamento, né? Nunca é tarde, né? Não. Nunca é tarde para você fazer e tal. E o Elcio, ela não tá aqui para contar para nós, né? Mas o Elcio aqui tava me contando que foi difícil ela largar o osso, né? Que agora ela tá mais na parte de gestão. Tadinha, ela sofreu, eu convivo com ela, ela sofreu. Agora foi difícil, porque amava também. Amava. Porque assim, entra na sua vida, né? Que nem o dia que o cara fala assim, você não pode mais trabalhar, ou você não vai mais trabalhar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque eu adoro, né? Eu adoro. Eu trabalho porque eu gosto. Não porque eu preciso, eu também preciso, mas se eu quisesse parar, eu parava. Sim. Né? Daria para parar. Eu tenho 43 anos de profissão. Mas eu adoro. E depois que ele me inventou de me pôr para dar aula também, aí apaixonei mais ainda, porque agora eu consigo passar para os outros o que a vida me ensinou na profissão. E fora dela também, quando eu vejo que a pessoa está afim, eu começo a me enxergar, né? Aquela vontade de aprender. Bicho, esse cara, se ele quiser aprender comigo, nós vamos até no inferno. Eu tenho uma experiência dessa em casa todo dia. É isso aí. Ela ali, olha, quando ela gruda ali, ela fala, rapaz, sabe demais aquele menino, sabe demais aquele menino. Tudo que eu pergunto, ele sabe. É um tempo de profissão, né? E eu continuo estudando e tal. Mas acho que essa é a parte bonita de você dar aula, né? De vocês terem ali, porque você não para de estudar nenhum dia. Você tem que estar atualizado. Na verdade, estuda mais. Quando eu cheguei com 38 anos de profissão, eu já estava meio assim, né? Eu gosto muito de viajar de motorhome e tal. E eu falava, para eu fazer altas viagens, né? Viagens longas, de mês, 2 meses, para ir para o Chile, precisa de, no mínimo, 60 dias. No mínimo. Um bom 3 meses. 3 meses. Porque senão é muito longe, né? Para você conhecer, voltar para Argentina, enfim. E eu falei, 38 anos de profissão, já tá bom, né? Molecada, tudo já é... Bombando aí, já se virando. Eu não faço tanta falta, não. Eles vão se virar e tal. Aí eu comecei a meio que me preparar, assim, para chegar neles e falar, pessoal... Vai! Foi aí que ele montou o curso. Eu falei, opa. Ele chegou para mim e falou, pai, eu tô a fim de voltar a montar um curso, tal. Você me dá uma mão? Como que eu vou falar não para um moleque desse, né? Para meus filhos, e principalmente para ele, que é o que mais... Justo agora que ele desistiu de fazer lanche, né? E vai fazer curso de odontologia. Exato. Eu falei, não, você pode contar o que quiser. Eu falei, olha, eu prefiro ficar na parte prática. Porque a parte teórica, você precisa preparar a aula, né? Siga atrás. Mas na prática, se você puser alguém para tirar foto para mim lá, o resto eu dou conta sozinho. Bom, quando ele montou, eu falei, opa, preciso ver o que está acontecendo no mundo aí. E fui pesquisar, né? Pesquisar, papapá, o que tá. Aí descobri, eu achava que era um japonês, né? Colocando uns pinos, uns parafusos. Já usava, sei, faz tempo. Não, mas entre raízes, mais uma coisa mais evoluída. Que é o mini implante? O mini implante. E vi esse japonês, comecei a estudar o japonês e acompanhar. Eu pensei que era japonês, é tailandês, né? Eu pensei que ele fosse japonês. E tal, e papapá, e vai. Eu falei, opa, esse negócio é uma revolução. Vou aprender esse troço. Já fui procurar, já achei um curso em Bauru, já fui para lá, já fiz. E já mandei outro curso, já fui outro curso e fui aprimorando e fazendo e tal. Hoje eu já domino bem. Mas aí eu comecei a passar, eu dei um plus no curso. Porque a maioria dos cursos, quando eu fui no curso, o primeiro curso que eu fiz, o cara tem especialização no consultório.
Sim. E eu fui fazer esse curso de mini implantes, extraveolar e tal. E eu vi uma menininha novinha ali, né? Eu falei, nossa, acabei de terminar a especialização e tal. Ah, tá, mas por que você vai fazer o curso? Não, porque eles não ensinam. Puxa. Tem que fazer o curso. Ah, uma sacanagem, né? Você vai fazer um curso. Você vai fazer um curso especializado, você tem que saber de tudo que existe na ortodontia. Tudo. Né? Você não precisa ser o cara em tudo, mas você tem que ter noção de Você tudo. tem que ter noção. E se você quiser especializar, aprimorar, você vai atrás de curso ou vai atrás da gente. Porque se o cara quiser pegar o paciente dele, trazer no meu consultório, no curso, onde for, eu sento com ele e faço. Ele só não traz porque não quer, eu falo para todo mundo. Você entendeu? Porque é assim. Eu tinha já alguns colegas que mandava casos para eu planejar. Eu planejava de graça, com o maior prazer do mundo. Agora o cara me pagando, eu não vou fazer para ele? Sim. Você entendeu? Ah, professor, você desculpa. Às vezes me manda alguma coisa. Ô, professor, senhor, desculpa incomodar. Eu falo, olha, gente, vocês não me incomodam. Em primeiro lugar, que eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Em segundo lugar, eu tenho o maior prazer, porque, além de tudo, vocês estão me pagando. Eu não estou fazendo favor para vocês, vocês estão me pagando. E eu acho que o aluno aprende fora do consultório, não é fora do curso. Sim. O curso ele vai ter uma noção. Você acha que alguém que fez odontologia, ou fez medicina, ou fez alguma coisa, sai sabendo, dominando aquilo? Não sabe, é o dia a dia. Em todas as profissões, né? Em todas. Eu acho que eu sempre falo pro pessoal, falo assim, os meninos que trabalham comigo, aqui que estão começando, falam assim, gente, a faculdade é excelente, você vai ter experiências maravilhosas, seus professores vão te dar algumas noções, mas assim, ó, o que ensina é o trabalho. É o dia a dia. Sabe esse cliente que você tem a oportunidade de fazer aqui, tá? Isso aqui é o que ensina, isso aqui ali, né? Não é a prática, assim, mas é a oportunidade de fazer que vai trazer o conhecimento mais fiel ali, né? E nós vamos precisar agora falar sobre um parceiro nosso, e aí eu vou te fazer uma pergunta que você você falou que o Dr. Pedro, ele te ofereceu ali tal a clínica, mas em que momento que eu lembro que o Elcio estava me contando nessa oportunidade que ele te ofereceu o prédio, que daí tinha que ser em dólar, porque o dinheiro era muito volátil, daí eu lembro que ele falou, eu falei, cara, comprou um negócio, tinha que falar o valor em dólar. Eu ficava sempre assim, né, perguntando para ele. Pra você ter uma ideia, ele me vendeu todo o equipamento da clínica e tal, ele fez um consórcio e eu paguei o consórcio para ele. Olha só se isso não é um pai. Um Monza Classic. Se não é um pai, é um cara desse. Cara, o cara comprou toda a estrutura do Monza Classic. E ele fez o preço que ele ia fazer pra filha. Desse detalhe, ele ia fazer pra filha, que desistiu e passou pra mim. Exatamente igual, ó. Falou, mesmo papel. Mesmo papel. Ele tinha acabado de conversar com ela. Bom, aí eu ficava perguntando pra ele, Pedrão, como é que faz aí o prédio, pô, tal? Eu pagava aluguel pra ele, acho que era um salário mínimo, era simbólico ali. O cara era demais. O cara era demais. Eram as coisas que acontecem na vida. Agradecer eternamente. Sim, né? Porque realmente a gratidão é tudo. Aí, ele tal, lá, eu não sei que ele comprou um apartamento lá, um prédio lá, pá, e precisava de $100 mil. Ele falou assim, ô negão, ele me chamava assim, ele ligou pra mim, ó, você tem cara querendo comprar um prédio, né? Eu falei, claro, Pedro, né? Então, agora você vai comprar. Tô vendendo pra você. E aí, Pedro, quando vai ser? $100 mil. Que ano que era isso, mais ou menos? Tem noção? 94, 95, 96? O dólar tá meio 1 por 1, né? Hã? Não tava 1 por 1? Não, foi antes. Antes? Foi antes. Porque 91, ele passou... 93, então? 94? Bom, você que viveu, né? Eu não era... Não, mas a data, sim, a data é complicada. Não, é antes. Foi 92, 93. Bom, enfim. Ele falou assim, mas como você vai querer isso? Eu falei, ó, todo mês eu vou ligar pra você, eu quero 3, eu quero 5, eu quero 7, eu quero 10, eu vou te lembrar. Rapaz, pensa um cara trabalhador. Como que faz um negócio desse, cara? Como que faz? Aí eu falo pra você, não tem dias na sua vida que você tem que... O que você tem? Eu tenho o peito e a coragem, porque depois, daí se ele liga pra você e fala assim, não, esse mês eu preciso de 15, combinado é combinado. O cara combinado. Eu não dormia, eu só queria trabalhar. Aí, tô precisando de dentista ali em Teodoro, lá, um ortodontista lá. Eu vou. Aí é eu.
trabalhar lá em Teodoro Sampaio. E pá! Diz que o cara de Teodoro tinha um consultório também em Itaguajé, que é ali pertinho, no Paraná. Fui lá também. Onde mais eu ia? São Paulo, eu ia também, já ia. Continuei indo. Era bom São Paulo. Mas, rapaz, eu trabalhava tanto. Eu não queria, eu não cansava. Eu não tinha cansaço. Até pagar. Nossa, o dia que eu dei os últimos valores lá, mas tirou um peso. Porque, graças a Deus, ele me passou um negócio bombando. Tava pronto, né? Pronto. E me ensinou a fazer. Ele foi meu mestre, porra. Ele me ensinou, ele me deu um negócio e me ensinou a trabalhar no negócio. Eu não amar um homem desse. Eu vou encontrar com ele esse fim de semana, de motorhome. Olha que delícia. Coincidência. Doutor, pera só um minuto. Vai lá. E aproveitando aqui esse momento, porque o doutor ele teve que trabalhar muito ali para conseguir os $100 mil para pagar o prédio. Mas você que está assistindo esse vídeo, pode ser que não tenha essa mesma sorte, esse mesmo empenho dele. E aí nós temos uma solução de um parceiro nosso aqui para vocês, muito legal. É a AtuaCred. Olha, você vai ver o site aqui embaixo, www.atuacred.com.br. É uma modalidade de crédito pessoal muito legal e muito diferente. Como que funciona, pessoal? A AtuaCred, ela financia o valor que você precisa através do seu cartão de crédito. O limite do seu cartão, ele se transforma em dinheiro na hora. Ou seja, aqui rapidamente, se você tem 5 mil disponível no seu cartão e precisa desse dinheiro para dar entrada num financiamento imobiliário, ou para dar entrada num carro, numa moto, ou você ainda está com algumas dívidas, você pode usar o limite do seu cartão para fazer o dinheiro na hora. No mesmo dia, pessoal, é impressionante. Esse parceiro aqui é muito pontual e muito legal. O dinheiro cai no dia. Então, se você está precisando de um crédito, precisa de alguma coisa, acessa aqui www.atuacred.com.br. Beleza? Fica a dica aqui e vamos voltar aqui para a conversa que estava muito... Eu sempre me assusto, né, quando falo em dólar. Pô, $100 mil, cara. Como que você fala assim, né? Porque hoje para nós é um absurdo, né? $100 mil é simplesmente 5 vezes, vezes 6. E nessa época aí... Não, se for ver hoje é barato, né? Se você for ver... 600 mil ali. 600 mil naquele prédio hoje, realmente. Mas... Ele vendeu barato, inclusive. Quer dizer, é um negócio para filho mesmo, né? Teria que fazer. E assim, o negócio foi evoluindo, né? A família toda, né? Se formou em odonto. O senhor, a esposa, depois... O Elcio Júnior, o Elton, depois a Renata. Hoje é o time todo e mais gente trabalhando na clínica. Tem mais o Breno, a Camila Pac, que faz a endodontia, e a esposa também dele, né, a Michele. A doutora Michele. E o curso veio depois. Veio para... Vocês acham que o curso ele veio para, assim, fazer o complemento final, assim, dessa história que a gente está contando, que é uma história de sucesso? O curso é a cereja do bolo, doutor? O curso veio de quando eu me formei, já era um sonho meu. Tendo meu pai como ídolo, né? Então eu via que desde antes de eu me formar, ele tinha estagiários, o pessoal ligando, levando casos para ele planejar. Eu via o prazer dele em ensinar. E realmente não tem preguiça. Eu lembro até hoje que o Isidoro levou uma caixa cheia de documentação em casa. Eles ficaram lá até tarde. Eu querendo que eu acabe os treinos logo pra gente... Não, e vai. Pega papel, anota e vai. Eu falei, cara, esse cara... Ele não sabe o potencial que ele tem. Porque meu pai é um pouco low profile, né? Ele não gosta de aparecer. Você pode ver, ele não... Cara... A guerra trazê-lo, mas está aqui com a gente. Ele não gosta de aparecer. Você pode ver, ele não se destaca. Ele não... em termos de divulgar o nome, ele não aparece. Se não fosse um filho um pouco mais louco, ele tava... não ia aparecer, né? Com todo esse potencial. Então, eu já me formei, não pensando no meu potencial, mas no potencial que eu tinha em casa. E vendo essa vontade, essa motivação. Quem está assistindo está vendo esse cara. Quem não conhece, está vendo pela primeira. Você vê a forma que ele fala com as coisas. E essa motivação que ele tem.
Então eu falei, eu preciso montar, eu vou me preparar também, eu vou adquirir conhecimento também e vou fazer parte, vai fazer parte disso aí. Aí eu comecei a dar aula na UniOeste em 2011 e achei que em 2017 era o momento de eu montar o curso, porque a partir daquele momento você passou a ser referência para alguns alunos. Sim, mais de oportunidade de pegar quase 800 alunos passaram por mim ali. Eu falei, acho que agora é o momento. E aí nós montamos a escola com medo, né? Com toda coisa que você monta com receio, né? Será que vamos ter adesão? E no final a gente conseguiu. E hoje é um sucesso, graças a Deus. Nós estamos na 10ª turma, acabamos de começar a 10ª turma completa agora. Gente vindo de Campo Grande. No começo as pessoas vinham porque me conheciam. Hoje a indicação está acontecendo. Então você vem pessoas que nem nos conhecem, mas vêm fazer o curso e passa a nos conhecer aqui. E a gente está muito dedicado no curso, né? É aquele negócio que a gente fala da concorrência, né? A concorrência é saudável por causa disso. Você tem que... você está bem hoje, você está fechando turmas hoje, está legal, mas e amanhã? Porque isso aqui é assim. Então se você não estiver investindo, não estiver dedicado, não estiver focado nisso aí, daqui a pouco você passa aperto. Então você tem que estar sempre E é a escola que é a homenagem de vocês para o doutor, que a escola é a TOCAP, né? TOCAP. O curso acontece... A gente colocou o nome de EF Odontologia Curso. Aí eu estava indo para São Paulo fazer um curso e eu acordei de madrugada, era umas 4 horas. Acordei de madrugada assim no ônibus, assim, eu falei assim... Eu não estava contente com esse nome. Aí eu, caramba... TOCAP, porque TOCAP, que era ali, que é ainda, né? A TOCAP era ali no Bom Giovanni, na esquina. Até hoje o pessoal fala assim, nossa, ali era TOCAP, tratei lá quando criança, doutor Pedro Toquico, tratei com seu pai na TOCAP. Uma lembrança. Então foi, cara, é um nome fácil de pegar. Não tem nenhum nome igual no mundo, né? Você pode arrasar... Não tem. Você pesquisa no Google, não tem. Falei, por que não? Por que não pegar um nome que é fácil de falar e uma homenagem para quem foi importante pra gente, né? Muito. E aí nasceu o nome TOCAP. E uma coisa que eu acho bonita nessa história, né, que assim, obviamente que assim, nós não estamos romantizando o que não existe, né, porque assim, família é família sempre, né, eu tenho minha irmã, tenho meu pai, mas assim, o que eu vejo assim em vocês ali, porque a minha esposa tá sempre ali no curso e tal, e eu, às vezes ali com o Elcio, trocando uma ideia, o que eu vejo assim é que existe uma sincronia, né, na família. Bom, o Elcio tomou a frente ali, o Elcio Filho tomou a frente do curso, aí o Elton, ele vem para complementar aqui, até ele fica lá na parte prática, ele tá sempre dando auxiliar, a Renata é da gestão, organiza. Ela tá ali na frente, né? E essa sincronia, no final das contas, né? Essa soma de energias está gerando uma empresa no ápice, assim, vamos dizer, né? Hoje o negócio não para. Às vezes dá a impressão, porque o cara chegou, o negócio estava montado. Estava montado, mas eles melhoraram muito. Porque a gente que é antigo é meio arcaico, né? O piso não era condizente, a estrutura. O prédio ficou... Esse cara aqui, rapaz, ele chega querendo quebrar tudo, né? Ele chega querendo trocar o piso e vai. E eu não falo não pra ele. Eu ssó espero, às vezes, mando ele esperar um pouco, né? Não, vamos quebrar aqui. Não, peraí. Vamos esperar a época certa. Mas vamos ter que parar, vamos esperar dezembro. Não, ele quer quebrar. Foi pedreiro junto para trabalhar lá. Você né? percebe que as empresas antigas, algumas nem existem mais. Sumiram do mercado. E umas que têm 40, 50 anos no mercado, você vai na gôndola do mercado, a embalagem é a mais bonita. É aquele fosco, aquela estilo top, né? Pegou a agência certa, fez aquela... E o poder da marca, né? Você pode ter uma embalagem até não tão mais bonita que outra, mas você vê aquela marca ali, top, Ketchup Heinz, pum, aquilo agrega. Então, eu acho que você tem que estar sempre se renovando. Por que banco, a cada ano que você vai, o caixa era ali e ficou aqui agora? Agora onde você espera é aqui. Por que muda a cor da parede, vem? Você tem que Não, demais. É isso aí. E assim, eu sempre pensei assim... Hoje você está aqui em cima, e amanhã vem 5 e te engole. Mas quando eu falo isso, não é na forma assim, concorrente. Não, todo mundo tem que estar forte. Mas você tem que estar sempre
buscando o topo no sentido assim de estar sendo lembrado, estar no top of mind, né? E sempre com qualidade, se atualizando, né? Você imagina assim, o nome, a marca Elcio Faria é dele. Hoje ela se confunde. Eu estou fazendo 20 anos. Meu filho, em 2030, entra na faculdade. Em 2034, ele se forma. Se ele trabalhar 44 anos, a gente forma 100 anos de Elcio Faria. Isso tem um poder enorme. Então, se meu filho chegar em 2034 com uma energia mais baixa que a minha, em 10 anos ele está morto. Entendeu? Então ele tem que chegar dando na minha cara. O sucesso de vocês hoje não garante que ele vai ter uma clínica de sucesso. Exatamente. Como se ele tivesse pego também a clínica do Dr. Pedro e tivesse ficado para trás, só na sombra da Tocap, não tivesse colocado o nome dele na placa, estaria talvez engatinhando. Então a coisa tem que ser assim, né? A gente vê muita gente, eu sou dentista há 40 anos e meu filho fez medicina. Meu filho, fez engenharia. Puta, você tem tudo ali, você tem um puta de um legado, você construiu uma história, um nome, e seu filho vai fazer engenharia, meu amigo. Você tá louco? Então eu não entendo isso aí. Eu não entendo isso aí. Entendeu? Não, e você não entende porque você entendeu isso. Você entendeu, né, essa questão da transferência do legado, né? Existe, e imagina a pressão que não existe em cima do Elcio Neto. O Elcinho ali. De leve. Bem de leve. Se existe uma pressão de leve ali, né? Você vai fazer quando crescer, todo fica aquele clima tenso, tipo assim. Ainda tá leve. A única pressão é para ser santista, eu consegui. Agora tem que ser dentista. Santista, ele já tá bem encaminhado ali. O menino não, sofrendo, mas apesar da mãe ser palmeirense, poxa, o menino ali não larga o osso do Santos. Mas o que eu vejo eu sempre falo pro meu sócio, falo assim, cara, porque a gente fala, né, para que caminho que está tomando a publicidade, né, a parte da comunicação, que é a nossa área, e às vezes a gente fala assim, poxa, será que a gente... Mas, cara, nós estamos construindo um legado a duras penas aqui, cara. Como que depois meu filho fala assim, pai, quero ser que nem você? Eu falo, não, sabe aquela brincadeira assim? Vai fazer, né? Obviamente ali minha esposa está em outro ramo e tal, e eu não quero tomar muito partido, mas eu entendo essa questão do legado. E entendo também quando você diz que se eles não pegarem na época deles e grudar no arado e for para frente e inovar, né? Até a gente senta assim, às vezes para conversar, para falar sobre isso, fala assim, qual que é a última tecnologia aqui de computador? Qual que é a última tecnologia de raio-x? Qual que é a última tecnologia sobre fotografia em termos gerais, né? Então, isso tudo vai fazendo o quê? Vai trazendo para os nossos negócios e para essas empresas, né? Vai trazendo solidez, cada vez mais, né? E até agora, o senhor não trabalha mais as 4 semanas dentro do mês, já pegou uma semaninha agora para curtir, né, o hobby. Eu falei, vamos falar do hobby dele, mesmo que for no finalzinho, porque é tão top. Esse hobby eu aprendi com o Dr. Pedro também. Também? Dr. Pedro realmente ele fechou. Então, e esse fim de semana, domingo, a gente vai se encontrar lá em Fernandópolis, que ele tá, na pandemia ele não saiu. E faz mais de 2 anos que eu não o vejo. E ele me ligou e falou, olha, tô indo para Fernandópolis. Por que você não vai lá? Falou, eu acho que eu vou sempre. E quando você vai? Eu vou lá. O domingo eu devo estar lá. Falei, nossa, é o domingo que eu vou também. Porque eu sempre pego o final do mês e comecinho a primeira semana do mês seguinte, do outro mês. E vamos encontrar com ele. É um prazer imenso. E ele que me ensinou, foi assim, ele morava lá no sul, né? E aí eu, às vezes, ia passar final de ano lá. Né? Agora aposentou. Ia passar final de ano lá. Às vezes a gente viajava junto. E uma vez combinamos de fazer uma viagem para o Nordeste, de carro. Vamos. Aí, de repente, ele me liga, estava chegando a época, né? No meio do ano. E falou, vamos passar aí dia tal, nós vamos para Caldas Novas e eu vou subir de motorhome. Eu falei, Pedro, motorhome, comprei um motorhome, E apareceu o motorhome. E daí vocês foram juntos? Nós fomos juntos, aí deu uma primeira viagem, isso foi em julho de 2003. Em outubro eu comprei o meu. Julho de 2003. Aí ele juntou a paixão pelo camping, que já teve trailer em 90 e pouco. Com dirigir carro grande.
que vem de criança. Nossa, Aí deu certo. Aí eu brinco que eu brinco de motorista e minha mulher brinca de casinha, né? E a gente viaja todo mês. É difícil mês que às vezes acontece alguma coisa, mas geralmente em 95%. Dessa parte eu vou tomar para mim o seguinte: eu quero ter quero me manter com essa mesma disposição quando tiver aí para curtir a melhor fase, né? Então você tem que ter, primeira coisa, você tem que ter saúde e você tem que ter construído uma estrutura que te dê minimamente esse suporte, né? Porque isso é bonito de ver, pô. Aqui, ó, os meninos estão ficando aqui, tocando o barco, a clínica a todo vapor, tudo funcionando, e você consegue ter esse tempo aí para curtir, para aproveitar um pouquinho do que você construiu. Foi uma grande alegria eles quererem fazer odonto. Na verdade, eu penso igual ele também. Falei, eu fiquei quieto, eu não faço pressão, não fiz pressão. Falei, vamos ver o que eles falam, né? Tô ali, né, tal. Aí eu assim, vou fazer odonto. Falei, opa. Fechou, isso bacana. Vamos ver o outro. Tô quieto, né? Acabou, vou fazer odonto. A minha filha falou que não ia fazer. Ela entendeu a educação física, naquela fase de academia e tal. Aí eu fui na cabeça dela e dei uma modificada. Ela fez. Não, mas hoje eu tenho certeza que ela te agradece. E ela tem uma mão boa, hein? E ela é a melhor dentista. Ela é a melhor dos 5. É verdade? Ela é melhor. Melhor dos 5. Todos. Ela é fora de série. Ela nem sabe quanto ela é boa. Não, ela deve saber porque... Ela vai ficar brava que você fala isso. Se tem uma coisa que o Elcio aqui fala sempre, é isso. Que não, ela é a melhor falando assim, fala pra ela, né? Ela é boa, ela não sabe o quanto ela é boa. Não, vai ficar brava de elogiar, ela não gosta de elogiar. Não, Gente, queria agradecer vocês por essa história e pra gente finalizar, doutor, como que você, assim, vê o caminho agora da odontologia aí, né? A gente vê surgindo tecnologias novas, vê agora que até a própria ortodontia mesmo está tomando um rumo completamente inovador, alinhadores invisíveis e tal, tudo mais. E até, assim, essa questão está se tornando mais do que, assim, uma necessidade estética. O cara quer usar, às vezes, um alinhador só porque também é uma questão... Virou um status? Uma questão de status, cara. A ortodontia tá entrando num ramo que a gente nunca imaginou. Porque antigamente era zoação, você era zoado na escola porque você usava aparelho, porque tal, né? Agora não, agora o cara te vê com um tipo de alinhador, ele já fala, rapaz, ali tá podendo, ali conhece, né? Como que você... A odontologia, eu que tenho metade do tempo de profissão dele, a odontologia de 2002 não é a mesma de hoje. E aí quando você acha que você não vai ver mais nada de novo, vão surgindo coisas novas. Tem eu sei que está passando o tempo, mas tem uma vez, não sei se meu pai lembra disso, eu falei assim, nossa pai, era muito mais difícil, né? Aqui, na sua época, quando você começou. Porque você quebrou um dente aqui no meio, assim, você tinha que restaurar o dente, restabelecer a cor e a anatomia certinha. E eu falei, nossa, você só tinha 3 cores, né? E ainda você não tinha a luz para endurecer. Você misturava uma pasta na outra, tinha que trabalhar 1 minuto, 1 minuto e meio. E, nossa, era difícil. Ele falou assim, não, difícil é hoje. Olha o raciocínio dele. Porque naquela época, você tinha 3 cores, tempo de trabalho reduzido. Então, o melhor da cidade e o pior da cidade tinham a mesma dificuldade. Então, o do melhor do pior ficava uma porcaria. Hoje, você abre um sistema de resina composta, tem 35 cores, de várias camadas. Se você não deixar o negócio natural e impecável, você é um péssimo dentista. Então, hoje é mais difícil. Então, ele falou, isso aí é uma forma diferente de pensar, e é verdade. A odontologia, ela revolucionou demais. Não só em termos de imagem, né? Radiologia, a parte de radiografias, tomografias, a parte de escaneamento. Hoje você não precisa moldar o paciente, aquela massinha, você pode escanear o paciente. Então hoje você escaneia o paciente, você planeja o paciente no seu computador, você dá o ok, a aprovação, os alinhadores são fabricados lá, onde quer que seja, a marca, né? Sim. No caso Invisalign, nos Estados Unidos, chega para você aqui, então você tem previsibilidade, você sabe onde você vai chegar. E isso é fantástico. Existe um congresso anunciando não, chamado IDS na Alemanha. Eu não tive o prazer de ir, mas eu não quero demorar para ir. Que lá você...
Lá você mostra lá é o futuro da odontologia. Então, quando você vê vídeos e chega matéria de lá, você vê que o negócio ainda tem muita coisa para chegar. E cabe ao profissional estar sempre atualizado. Ah, mas eu não tenho condição de investir agora. Mas o conhecimento e saber para onde está indo, para que caminho está tomando, você tem que ter. Porque a hora que você tiver condição de investir, você não vai ter nem ânimo mais, porque está tão difícil a coisa. Então, se você tiver pelo menos antenado com o que está acontecendo, você vai conseguir seguir com mais facilidade. Mas a odontologia ela tá usando a capacidade intelectual do dentista, a mão do dentista e também a máquina, a inteligência artificial a seu favor. Então, assim como tudo, né? Tudo está muito louco, né? Muito revolucionário. A odontologia não ficou para trás, ela está cada vez mais à frente do seu tempo. Top. Maravilha, doutor. Obviamente essa pergunta vai ser uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta, mas valeu a pena, né? Nossa. Valeu a pena? Deus é bom demais comigo. Nossa, valeu muito a pena. Muito, muito. E cada passo, né? Esses erros, eu acho que todo mundo comete. A juventude, a gente não ouve os mais velhos. Eu errei, ele errou. Que interessante, né? A gente tem que ouvir os mais velhos. E ponderar. Não ser afoito. Sabe? Mas errei, mas caí em pé. Fiz como meu pai me ensinou. Não perca teu nome. Cumpra teus obrigações. Se você fala que vai pagar um cara, pague. Ele vai esperar. Porque senão ele vai perder. Né? Ele não tem o que tirar. Então, isso é que as pessoas precisam ponderar na vida. Ouça os mais velhos. Sabe? Ele já passou, ele errou já. Quando ele foi fazer aquele negócio, eu me vi e eu falei exatamente o que meu pai falou para ele. Não faz, filho. Eu tô com você, não tem problema. Eu inclusive ajudava ele. Mas não vai dar certo. Essas histórias, elas só vêm para nos dizer que não basta ter um bom fim, né? É importante o caminho, né? O processo é importante, né? Porque muitas vezes a gente foca no fim, foca na onde a gente quer chegar, mas a gente não consegue entender o processo todo. Então, esse trabalho que a gente teve a ideia de fazer, né? Isso aqui não é nada de... a ideia é essa aqui, é contar um pouquinho para as pessoas que todo fim tem um processo. Existiu pessoas, existiu preços, existiu tropeços, existiu sucessos, alegrias, dias importantes, dias não tão importantes, coisas que você quer deixar lembrado. E para nós aqui, agora fiquei mais feliz porque agora essa história foi registrada em áudio e vídeo. Talvez agora o Elcio vai poder mostrar para o filho, para o neto e tal, e essa história ela vai se perdurar, né? Porque o registro agora está feito, né? A gente sempre fala para o Elcio, falei, a gente precisa registrar essa história, que é uma história muito rica e que teve muita coisa, né? Você falou assim, que é o alto e baixo, uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo, né? E aí, pessoal, é o seguinte, agradeço aqui a presença dos meus amigos, e quero dizer para vocês que aqui nos comentários, na descrição do vídeo, nós vamos deixar aqui o Instagram do Dr. Elcio, o site da clínica, o site da Tocap, dos cursos, para vocês conhecerem um pouquinho mais até dessa história, né, que está contada lá. E aí também você que está nos assistindo se interessou por esses cursos, se interessou por o tratamento odontológico, ortodôntico e tudo mais, você está falando com gente aqui que sabe demais. Essa é a verdade. E por isso que eles estão aqui com a gente. Eu queria agradecer vocês. Obrigado. Se tiver mais alguma coisa... Sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Doutor, valeu por tudo. Acabei me emocionando, Não, mas... desculpa o tempo, não se emocionou, não. Na verdade, a gente se emocionou aqui de ouvir e poder ver tanta vida nessas palavras aí, né? Você percebe que ele continua com a mesma energia de quando ele vinha a pé lá do quando ele vinha a pé lá do BT, ele tem a mesma energia. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Sabe Demais Podcast. Tomara que vocês estejam gostando
e até a próxima.